Fala, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos acompanha aqui em mais uma de Fatcast. Estou de volta. Fiquei me ausentei durante uma semaninha. Ninguém é de ferro, né? Precisa tirar umas férias de vez em quando. Mas, pois bem, voltamos e já voltamos com o mercado. Na verdade, quando eu saí, há cerca de 2 semanas atrás, né? Saiu um pouco do fervo do mercado. A gente já estava num processo de valorização, escalas encurtando. E o que eu acho que, de resumo, eu consigo perceber nesse retorno é que o mercado ainda continua bem firme no físico, né? Depois de um péssimo primeiro semestre, acho que, se eu não me engano, a gente está fechando as contas aqui, mas vai ser o pior primeiro semestre da história, ou pelo menos dos últimos 20 anos, em desvalorização do preço do boi gordo durante esse período, de janeiro a junho. Então, a gente teve um primeiro semestre muito ruim, com preços caindo bastante, um desempenho muito fraco, pelo excesso de animais. Então, provavelmente, quando os dados oficiais forem divulgados pelo IBGE, ali no mês de agosto, a gente já vai ter uma referência da maior produção de carne bovina da história durante um semestre. Eu acho que isso vai acontecer agora no primeiro semestre de 2024. Agora o mercado começa a dar sinais, né? Desde ali de meados de junho a gente já tem sinais de melhora, encurtamento das escalas de abate já começa a acontecer, e aconteceu de fato, né? A gente viu escalas recuando de 12 para 10 dias aí, ainda é um nível confortável, mas que já reforçou uma necessidade de aumento de preço, né? A gente sai de um preço de 215 ali no início de junho para bater agora 225, e já se aventa cada vez mais a possibilidade do 230 acontecer, né? A gente está olhando para a referência CPE, olhando para as nossas referências aqui de indicadores também, e o 230 vai se tornando cada vez mais factível. As praças do interior, né, as praças pecuárias, também têm tido uma firmeza, né? A gente vê que o diferencial de base ele não se alongou durante esse mês de junho. Se você pega na média, aí você teve preços, apesar de todas as praças terem caído, quase todas caíram em menos intensidade do que São Paulo. Você teve um encurtamento da escala de abate. Isso chama atenção, que mostra que o mercado está se equilibrando, né? Está se equilibrando aí para esse início de segundo semestre do ano. A gente já tem aí frio chegando, né? Cuiabá amanheceu gelado ali no domingo já, domingo para segunda-feira. Então a gente já começa a ver o frio chegando, e isso já comprometendo, de certa forma, as pastagens. E acho que é um ponto bem interessante esse mercado, de maneira geral, que continua firme, e dá sinais de que vai começar, e até o mês de julho aí tem espaço para melhorar um pouco mais ainda. Um ponto que, assim, eu tenho que comentar, não tem como, é o que está acontecendo com o dólar. Sim, acho que dá para o Stefano também adicionar na parte de milho, na parte de soja, mas isso já traz reflexos sobre os nossos preços de exportação, as nossas negociações para com o mercado internacional. A gente está hoje falando de um dólar que fecha a 5,67, que é o maior valor lá, se eu não me engano, desde 2000 e... Stefan, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas se eu não me engano, desde 2021, é isso? Eu vi que adicionou Eu lá. peguei ali a referência da Petax, foi o maior valor do dólar desde 23 de dezembro de 2021. É isso mesmo. Então, basicamente, a gente fez a mínima aí nos últimos 2 anos e meio, quer dizer, a máxima, né? Nos últimos 2 anos e meio, e foi uma sequência, basicamente, de falas infelizes, que a gente pode falar assim, do presidente apontando aí para um caminho que não vai se preocupar com a questão fiscal brasileira, então, aumentando ainda mais o nível de endividamento. Então, uma constante instabilidade política barra econômica que tem levado a gente para esse caminho aí de dólar nas máximas. E isso traz uma referência de que a gente vai tendo um boi gordo cada vez mais competitivo para as nossas vendas, principalmente no mercado internacional. É um ponto positivo, dá sustentação para o preço. Eu, sinceramente, vejo que o mercado futuro está olhando para esse dólar e olhando para o preço do boi gordo, e olhando que tem sustentação para que a gente consiga enviar mais carne, exportar mais carne a preços cada vez mais competitivos. Então, isso dá uma sustentação e, obviamente, reverbera sobre as outras culturas. E eu acho que, da parte de dólar, eu acho que a gente pode até entrar mais um pouquinho, comentar mais nuances sobre juros, mas antes disso eu vou pedir para que a Laurinha entre e fale um pouquinho sobre o mercado também físico, futuro, o que ela tem enxergado aí, para a gente discutir um pouquinho. Laurinha, ela Olá, está pessoal contigo. que está nos ouvindo aí, obrigada pela presença mais uma vez. Iago, você já contextualizou muito bem, né? O físico está já há 3 semanas consecutivas apresentando uma valorização. Na última semana, eu acho que ficou um pouco mais nítido, talvez, porque os preços estão se aproximando desses 230 bases São Paulo, né? Hoje a gente estava no preço
228 comum, boi comum, 218, perdão, 228 boi China, 218 comum, nessa média aí, né? O CPE está falando num boi em média 225. Então, a gente tem visto realmente esse animal se aproximar, preço que a gente estava vendo ali em meados de abril, né? O abril fechou ali a 232, salvo engano, o contrato de abril e o CPEA também. Então, a gente está se aproximando aos preços que a gente observava ali antes da entrada da safra e justamente um momento também que nós vimos um repique, principalmente no mercado futuro, devido à alta do dólar. Se a gente lembrar ali como foi o finalzinho de abril, os vencimentos futuros atingiram ali os melhores preços, né, desde a sua abertura, na maioria dos contratos, justamente porque nós observamos um dólar mais valorizado naquele contexto e chuvas em bons volumes, né? O mês de abril foi muito bom em chuvas e tudo. Então, aquilo fez com que o pecuarista ficasse mais confortável e isso refletisse numa expectativa de uma oferta talvez um pouco menor do que a gente está observando, né? E aí os preços futuros, principalmente, avançaram. Isso reverberou também no físico, trazendo uma sustentação. E agora a gente está se aproximando novamente desses patamares. Um ponto que tem me chamado a atenção também é que a valorização, que até 2 semanas atrás estava se restringindo mais a São Paulo, né? A gente estava observando um movimento divergente em outras praças do Brasil. Então, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso foram estados que demoraram um pouco a reagir. Rondônia também foi um estado que demorou um pouco a reagir nos preços aí, mas agora a gente está observando já uma valorização nesses estados, né? A gente pega Mato Grosso, por exemplo, em algumas praças aí a gente está falando numa alta de R$ 15 em relação ao que a gente tinha no início do mês passado. Então, uma valorização já interessante para o pecuarista, né? A safra, eu acho que chegando ao fim, né? Ou pelo menos essa primeira leva da safra aí do boi de pasto mesmo, né? Do boi criado no manejo mais extensivo, né? Tá chegando ao fim, o que tinha que sair de animal de pasto, eu acredito que já saiu. Como você falou, a gente está vendo uma nova frente fria aí também chegando em algumas regiões do Brasil. Aqui em Uberlândia também esfriou bastante de ontem para hoje. Então, acho que tudo isso contribui, né? A gente já está com pastos bem, bem secos, assim, grande parte do país. Acho que o que tinha realmente saído de animal de pasto já saiu, mas isso ainda contribui para que a oferta, um pouquinho da oferta que pudesse sair agora durante esse mês, é, fique cada vez mais restrita, né? Com esses Sim. pastos com uma má qualidade aí. E as escalas reduzindo bastante, né? A gente viu as escalas baterem aí os 14 dias na média Brasil, próximo de 14 dias. Hoje a gente já está falando de escalas em 10 dias úteis. Depende muito da praça, né? Então, tem praças que a gente ainda vê escalas muito alongadas, mas de forma geral, no Brasil, a gente já tem visto essa diminuição da oferta e isso sendo refletido nos preços. Mas, por outro lado, o mercado futuro, ele tem andado um pouco de lado, né? A gente já tem visto aí o mercado futuro há pelo menos uma semana, 10 dias aí, ele andando bem de lado. Tem essas oscilações diárias, obviamente, como a gente costuma ver mesmo, né? Mas nada que ultrapasse, por exemplo, no vencimento de agosto aqui, o 240. A gente está com uma dificuldade bem grande de ultrapassar esse patamar, então fica oscilando ali entre 238, 240, né? E com uma dificuldade de romper esses patamares. Quando a gente pega o contrato de outubro também, que referencia aí para nós um boi da entre-safra, né? A gente está falando do contrato oscilando a 244, 245, a 248. Então, está nesse range aí com a dificuldade de romper esses patamares. Acho que talvez o Rodrigo possa trazer um pouquinho mais sobre alguns suportes, resistências, mas está oscilando bastante entre esses dois eixos aí que a gente mencionou. Mas mesmo assim, aí, trazendo uma referência para o contrato de outubro, né, que é esse animal mais de entre safra, mesmo atualmente tendo até reduzido um pouco a diferença do preço que a gente está vendo no físico em relação ao que a gente está vendo no futuro, né? O físico valorizando e o futuro andando de lado, a gente diminui esse ágio, digamos assim, que o futuro paga em relação ao físico. Então, se a gente pega esse contrato de outubro, na semana retrasada, esse ágio estava na casa de 10,3%. Já na semana passada, esse ágio ficou ali em 9,5%. Ainda é um ágio muito interessante, apesar de ter reduzido. Então, quando a gente pega a média aí, do que costuma valorizar, né, do boi de junho para o boi de outubro, está na casa de 5,6%. E hoje a gente está falando uma valorização, né, na última semana aí, de 9,5%. Então, uma valorização ainda muito significativa.
Eu, particularmente, não estou recomendando ainda iniciar travas nesses patamares, porque eu acredito que a gente pode ver um boi de outubro até um pouco melhor do que isso, mas são preços, historicamente falando, bem interessantes, e olhando para o físico também, uma valorização aí de R$ 20, né? Então, né? preços bons ainda, mas ainda acredito que tem potencial para ir mais ainda, e a Bolsa entrando ali por setembro, principalmente, com o mercado aquecendo um pouco no físico, eu acredito que esses vencimentos, mais olhando para o final do ano, o último trimestre, tem potencial para subirem mais um pouquinho. Ô, Laurinho, eu quero comentar um ponto que eu tenho visto cada vez mais em podcasts e aí, às vezes, algumas palestras. Podcast não, desculpa, nas redes sociais e em algumas palestras. É que é o seguinte, todo mundo já falando, cravando que 2025 já vai ser o ano em que o preço do bezerro, o preço do boi gordo vai subir muito, que aí ele basicamente, para justificar investimentos de maneira muito acelerada, todo mundo cravando como se todo mundo fosse um grande analista e pudesse ter uma bola de cristal e cravar que 2025 já vai ter uma alta muito forte nos preços do bezerro, da reposição, do boi gordo, e como se isso já fosse uma matemática cravada para 2025. Eu gosto sempre de lembrar que, apesar do ciclo pecuário, das fases terem períodos específicos e serem muito fortes na referência de direcional de preço, cravar exatamente quando isso vai acontecer é um pouco complicado. Porque pode acontecer como aconteceu nos Estados Unidos durante ali 2020 a 2023, em que você já tinha um processo de valorização dos preços e ainda ocorreu o descarte, ou seja, acontecia que ainda que o pecuarista estava descartando, o preço já estava subindo por uma restrição de oferta, então o mercado já estava meio que se você olhava para os números, eles ainda estavam apontando descarte, mas o preço já estava subindo. E pode acontecer o seguinte: a gente pode continuar descartando fêmea em velocidade acelerada em 2025, por qualquer motivo que seja. Se a gente tiver um problema climático, você não vai ter suporte de pasto no Brasil para conseguir manter esse animal no pasto, e, consequentemente, você vai ter que descartar. A gente vai, basicamente, renova o problema, então é um problema que vira para 26, 27, talvez até 28. Mas o ciclo pecuário não é uma matemática tão exata assim. E isso é um fato que tem me incomodado. Eu só queria deixar esse comentário aqui, para quem está nos ouvindo. Existe sim uma grande possibilidade, uma probabilidade alta de que os preços melhorem em 2025, mas a análise de mercado não é uma matemática tão exata assim. Se fosse tão exata assim, a gente só cravava aqui e falava: o preço vai subir, o preço vai subir, o preço vai cair, o preço vai cair. Então, assim, é um ponto que tem que ficar atento. O processo de descarte de fêmeas, ele pode ser um processo que dure 12 meses, 14 meses, 16 meses, mas ele pode também durar 20, 24 meses, acima da média histórica. E isso dá uma referência de que o preço pode não subir da maneira como já se tem cravado, né? A gente, como eu falei, em redes sociais eu estou vendo aí gente falando em 30% de aumento no preço do bezerro já no próximo ano, e aí você fica sempre com aquela pulga atrás da orelha. Tem que sempre tomar cuidado com travar é, que vai acontecer, que o mercado já vai explodir no próximo ano, justamente por isso. A gente está sempre aqui tentando ler mercado, analisar mercado, usa metodologia e tenta trazer uma luz aí para quem nos assiste, para quem nos ouve, mas é sempre bom ficar atento, porque é o que eu disse, né? Bola de cristal, assim, eu não conheço ninguém que tenha, então, cravar que vai acontecer assim, essa mudança e cravar com exatidão qual vai ser o preço, eu acho que é meio transcendental, eu diria. Essa pessoa talvez tenha essa bola de cristal aí que eu não tenho. Mas é sempre E bom ficar atento. E um outro ponto também, né, para a gente ver os preços subirem de fato, é oferta e demanda, né? Não basta só a oferta ficar um pouco mais restrita se a gente não tiver demanda para absorver isso que a gente está jogando no mercado, né? A carne que a gente está produzindo. E aí, quando a gente olha para a demanda, a gente vê um mercado interno que está fluindo um pouco mais toda a cadeia, porque a carne abaixou de preço, né? A gente está vendo um boi mais barato, consequentemente, uma carcaça casada e 1 quilo de uma carne mais barata, apesar de que no varejo não caiu na mesma proporção que caiu para os outros elos da cadeia, mas a gente está vendo uma carne mais acessível para o consumidor final de fato, só que, por outro lado, a gente está vendo uma economia aí derrapando, né? Reflexo do que você pontuou aí em relação a dólar e tudo. Então, se a gente tiver uma economia do mercado, uma economia brasileira, né, que interfere no consumo do mercado doméstico, pior em 2025, isso talvez trave um pouco também essa subida do preço do boi.
apesar de que as exportações estão se tornando cada vez mais relevantes aqui para a gente, né? A gente está vendo as exportações ganhando cada vez mais uma participação maior em tudo que a gente produz, né? Mas, mesmo assim, o mercado doméstico ainda é o principal mercado consumidor. E aí, acho que o Léo também pode contribuir um pouquinho em relação às exportações, né? A gente está vendo uma redução da dependência da China, e tudo, mas ainda é nosso principal mercado consumidor. Então, Léo, se você quiser contribuir um pouquinho com isso também. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Sim, sim, nós vemos a China vem passando por um processo de redução da economia, então isso pode se refletir no volume de compras da China diminuindo. Só que o interessante é que a China ainda, além da questão das compras, ela também busca o preço. Quando o preço no Brasil não está agradável a ela, foi o que aconteceu nas estatísticas oficiais de maio. O preço do Brasil não estava agradável, eles foram nos russos e aumentaram o volume de importação dos russos. Então, além dessa dinâmica da compra da China, eles é um grande mercado, não podemos descartá-los de forma nenhuma, mas temos que ficar atentos na questão que eles vêm, nosso preço é esse, não, obrigado, eles vão em outro mercado. Então, assim, ainda não temos os dados das exportações do Ministério, a divulgação vai ser nessa quinta-feira, do Ministério do Comércio e da Indústria do Brasil. Os dados oficiais da China não temos também ainda para julho, digo isso para julho, mas o que nós vemos são esses dados e basicamente seria a China continuando a comprar, mas querendo o famoso, a pessoa vai numa loja, olha, eu quero comprar, mas me dá um desconto aí. É a famosa pichincha, vamos dizer assim. É isso que a gente vê na China. Show. E completando com o que o Iago falou na discussão aí, da relação aos preços, que o bezerro vai disparar, eu vejo esse comentário nas redes sociais, eu olho assim, eu falo, para isso acontecer teria que ser um choque tremendo na pecuária, porque quando eu olho os comportamentos dos preços, a gente vem numa degradação lenta, contínua, por longo tempo, e o que eu acredito que revirar assim de uma hora para outra, eu acredito, na minha probabilidade, eu acho bem pouca. Mas, assim, o mercado é dinâmico e, igual o Iago pontuou, cravar exatamente como vai ser, eu não sou uma mãe de Ná, então não vai ter como. Infelizmente, eu deixo decepcionado o ouvinte, porque eu não tenho essa bola de cristal para cravar assim. Mas eu acho que é bom ficar sempre atento, assim, né? A gente tem sempre ter criticidade aí com o que a gente ouve, principalmente em rede social, né? Eu acho que o que a gente vive aqui é sempre ficar atento a essa movimentação, essas cravadas, digamos assim, que você lê na rede social e parece que é certeza. Acho que não só, isso não só para boi gordo, né? Eu falo isso de maneira geral. Acho que a gente está pontuando aqui a ter senso crítico para que quando o outro vai falar de investimento, é sempre bom ter um senso crítico aí apurado. Não estou falando que não vai acontecer, só estou pontuando sobre o nível com que isso está sendo cravado, né? A gente cravar que vai acontecer em tal porcentagem, tal vai ser o preço, e isso vai acontecer até tal mês, sem olhar o contexto histórico do que já foi nos outros ciclos, que a gente teve, no mínimo durante o século XXI, aí, a gente pode contar uns três, quatro fases de alta, e todas elas tiveram tempos diferentes e variações percentuais diferentes. Então, não dá para ter certeza cravada de quanto vai ser essa alta. Obviamente, a gente espera o mercado firme, principalmente nos próximos 2, 3 anos, mas, mais uma vez, o mercado é dinâmico, não é uma certeza cravada, escrito em pedra. Mas é isso. E eu vou chamar daí Stefano, Rodrigo, para discussão aqui um pouquinho sobre milho e soja, para discutir sobre nutrição animal aí, e dólar também, né? Acho que dólar é um ponto que tem ajudado, digamos assim, na precificação para os agricultores nesse momento, aí, principalmente colheita de milho. Mas eu vou deixar para o especialista, doutor Stefano, o que você contribui aí para a gente. Bom, exatamente, Iago. A gente já vem
olhando esse dólar, pelo menos nos últimos 30, 40 dias, ele renova a máxima, né? Renovando máxima atrás de máxima aí praticamente toda semana, tem espaço para correção por fundamento, até mesmo pela posição aí, quando você olha tecnicamente, ele está sobrecomprado, então teria essa possibilidade, mas a gente não vê nenhum alívio no atrito relacionado aí a questões políticas, né? E chama a atenção, né? Acho que vale fazer esse parênteses em relação a dólar, é que o atrito é basicamente o Banco Central e alto escalão do governo, e que esse ano, né, a gente sabe que encerra aí o mandato do presidente do Banco Central e vai ter uma mudança provavelmente para alguém mais alinhado de cunho ideológico, de cunho político, com as ideias do governo atual. Então, eu acho que fica esse parênteses aqui como ponto de atenção para dólar, por mais que tenha fundamentos que poderiam colocar o dólar mais baixo, a gente tem essa questão, esse viés político que pode trazer uma percepção aí diferente. E em relação à influência na precificação, ela é direta aí nas commodities, né? A gente, por mais que venha observando aí Chicago reforçando uma tendência, né? Um cenário pessimista, a gente vem olhando esse dólar, obviamente junto com uma combinação positiva aí de recuperação de prêmio de exportação, trazendo, né, aí uma sustentação para a precificação de grãos aqui no Brasil. Quando a gente olha para o milho, por mais que a gente teve aí, acho que o Rodrigo vai até entrar mais nessa esfera, os números do SDA semana passada, né, tanto de área plantada quanto de estoques, reforçando um cenário de oferta muito positivo para os Estados Unidos. O clima vem sendo muito positivo para os Estados Unidos, qualidade de lavouras está muito acima do ano passado. Isso reverbera em uma expectativa muito positiva de produtividade, de rendimentos. Então, tudo vem se desenhando, né? Tudo vem colocando aí, né? E a gente vem reforçando isso para um cenário positivo de oferta e uma tendência negativa em Chicago. Só que a gente vê os prêmios, os preços aqui no Brasil relativamente firme em reais a saca. O preço do milho no Porto mantém ali as referências de 60 a 61 reais a saca. A soja também vem ali se segurando nos patamares ali de 140 reais a saca, ou até acima desses patamares nos portos, muito influenciado por essa percepção aí também de o dólar, né? E que isso deixa o produto brasileiro mais atrativo. Então, o exportador vai acabar olhando, né, essa situação, fica mais barato, de alguma forma mais barato também para ele originar no interior do país. Só que, ao mesmo tempo, essa questão do dólar é uma faca de dois gumes, né? Se por um lado você tem uma apreciação do produto brasileiro, né, da commodity brasileira, você tem também custos que vêm dolarizados. Questões relacionadas a frete marítimo, questões relacionadas aí ao operacional de exportação, insumos da nossa indústria. Se a gente pegar preços de os fertilizantes que são importados, defensivos que são importados, acho que vale um ponto também, né? A gente está com uma defasagem aí de preço de combustível. O petróleo voltou ali à casa do patamar ali de $80, $82 o barril. Ele estava em patamares abaixo de 80 há pouco tempo atrás, com um dólar em alta, essa defasagem do preço de combustível tende a aumentar. Então, acho que fica no radar aí uma possibilidade, né, ainda, embora isso não seja ventilado no mercado, mas alguma correção de preço de diesel. Hoje a gente tem ali uma diferença de 54, 52 centavos em relação ao preço praticado pela importação, ou seja, caberia sim uma correção aí de preço de diesel e que isso traria aí mais uma pressão de custos para o lado do agricultor e também aí destacaria uma possibilidade aí de um impacto, um pequeno impacto aí na inflação, medida aí por alimentos, enfim. Mas acho que essa vertente
para a precificação no momento, né, a gente olha que o mercado brasileiro está muito firme em relação a essa questão do dólar e que ela vai ficar, né, tomando aí acho que as manchetes dos jornais, aí, as manchetes da mídia, enquanto a gente tiver esse embate acontecendo. E aí queria passar para o Rodrigo, só para ele destacar aí os pontos aí que o SDA trouxe semana passada, né, as últimas atualizações aí sobre condições nos Estados Unidos, o que que os números estão colocando aí para a gente, Rodrigo? Vamos lá, Stefano. Só cumprimentar também os ouvintes aqui do nosso podcast. Na semana passada, na última sexta-feira, dia 28, nós tivemos aí a divulgação de dois importantes relatórios por parte do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que foram os grandes direcionadores de preços em Chicago, né, foco das atenções. Tanto a revisão de área plantada de grãos nos Estados Unidos, bem como a divulgação dos estoques trimestrais de grãos por lá. Em relação à área plantada de milho, apesar da redução no comparativo anual, nós tivemos um pequeno ajuste positivo frente ao relatório de março deste ano. Então, ao final de março deste ano, nós tivemos também um relatório Acreage, que reportou um ajuste de área plantada. E na última sexta-feira, né, ele veio acima das expectativas, então um incremento de área nos Estados Unidos atingindo 91,475 milhões de acres, que é o equivalente a 37,02 milhões de hectares, e isso combinado ao aumento também de estoques trimestrais nos Estados Unidos frente ao mesmo período do ano passado, culminou em expressivas desvalorizações para os futuros do cereal em Chicago. Só na última sexta-feira nós tivemos quedas aí de mais de 3% para os principais vencimentos da commodity em Chicago, e quando a gente observa no comparativo semanal, entre o fechamento do dia 21, que foi a sexta-feira anterior, e o fechamento dessa última sexta-feira, tivemos aí queda de 7%, 8%. Então, o contrato referência para a safra norte-americana de milho, que é o contrato dezembro, né, final Z24, ele renovou aí a mínima do ano de 2000, não só do ano de 2024, mas também dos últimos anos para essa referência, né, o Z24 a 4,21, 4,22 dólares o bushel. Para a soja, apesar de bastante volatilidade, ela fechou próxima à estabilidade a última sexta-feira, né? No comparativo anual, então, olhando 2024 frente a 2023, nós temos um aumento de área plantada nos Estados Unidos, porém, frente ao reporte de março deste ano, nós tivemos uma pequena redução, né? O que trouxe bastante volatilidade e combinado também ao aumento dos estoques trimestrais para a oleaginosa, balançou com as cotações, mas nós fechamos próximos à estabilidade em Chicago. Só colocando aqui, para a soja, a área final estimada ela está em 86,1 milhões de acres. Em hectares é o equivalente a 34,84 milhões de hectares. Então, é este número que resultou em um fechamento para o contrato novembro de soja próximo aos 11 dólares o bushel, né? É uma referência que o Stefan comentou, a gente vem observando. No dia de ontem, o mercado ele chegou a perder levemente, né, durante a sessão, esses 11 dólares o bushel. A mínima, só pegar aqui para vocês, foi 10,97, mas o mercado retornou e fechou a 11 dólares o bushel, hoje marcando um fundo no gráfico diário, negociando na tela às 10h41 da manhã a 11,21 dólares o bushel, então apresentando uma pequena recuperação depois dessa sequência de recuos diários. Só colocando também, no dia de ontem nós tivemos aí a divulgação das condições das lavouras de milho e soja nos Estados Unidos. Para o milho veio um pouco abaixo das expectativas, né? As condições boas e excelentes atingiram 67%, então um recuo de 2 pontos percentuais frente à semana anterior, mas ainda bem acima do observado em 2023 para o mesmo período, que foi de 51%. E para a soja, nós tivemos um viés de estabilidade.
Então, essas mesmas condições boas e excelentes, elas se mantiveram em 67%, né, não apresentando nenhuma variação frente à semana anterior, e também estão bem acima do observado em igual período em 2023, que foi de 50%, as mesmas condições boas e excelentes. E trazendo para o Brasil, especialmente no mercado físico, né, como o Stefan pontuou, as cotações apresentando uma sustentação, né, combinando aí patamar de dólar e também prêmio de exportação, tanto para a soja quanto para o milho, né, especialmente no segundo semestre. O milho safrinha ele é voltado ao mercado de exportação, então ele responde bastante ao preço de paridade de exportação, que não diz respeito apenas a Chicago, então a esses demais componentes como dólar e prêmio de exportação, nós não temos uma queda de preços como observado aí no mercado futuro. No dia de ontem, o milho CPEA base Campinas ele veio a 57,32, então uma pequena valorização frente ao observado na semana anterior. E para a soja, ainda mais expressivo, veio a 140,23, indicador base Paranaguá. Eu até peguei aqui na base de dados de 2024, a mínima do ano foi de R$ 114,97 a saca, foi atingido no dia 26 de fevereiro desse ano, e no dia de ontem nós tivemos essa cotação a 140,23, então aí quase R$ 26 a saca, né, de recuperação desde o final de fevereiro. Só colocando os patamares atuais de B3, nós tivemos, acompanhando a movimentação de Chicago, uma forte queda na última sexta-feira, uma continuidade de baixa no dia de ontem para o vencimento setembro na B3, né, o CCI 1024, que é o contrato mais negociado atualmente para o milho. Agora na tela também apresentando uma pequena recuperação, negociando a R$ 59,2826 a saca. Em tendência de baixa, né, médias móveis inclinadas para baixo. Só reforçar aqui uns patamares interessantes, né? A mínima para o contrato setembro 24, ela foi atingida no início de março, né, 6 de março, a 58,10. No dia de ontem, esse mesmo contrato ele voltou a se aproximar dessa referência, ele atingiu 58,30, entrou força compradora, né, ele fechou o pregão um pouco acima desse patamar, ele fechou o pregão regular a 58,87 e agora na tela negociando nesses níveis de 59,27, 59,26 reais a saca. Acho que esses são os principais pontos, só colocar esse viés mais lateralizado para os vencimentos também futuros de boi gordo, que a Lara comentou, tanto o setembro quanto o outubro, aqui bem encaixotado, né, negociando dentro de um range de preços, o outubro negociando a 245,90. Eu peguei aqui mais cedo para fazer a relação de troca, né, tanto no spot aqui, no disponível, quanto a futura. Se a gente pega o fechamento de ontem do CPEA, né, tanto para o boi gordo quanto para o milho, a troca ela está em 3,93, né, 3,936. Quando eu pego o boi gordo, a arroba de boi gordo e divido pela saca de milho, então tenho esse patamar, né, próximo a essa importante referência dos 4. E quando eu alongo um pouco isso, eu pego o boi outubro e o milho novembro, né? Na B3 nós não temos a referência outubro para o milho, então nós utilizamos o novembro. Essa relação ela cai um pouco, mas ainda está acima da casa dos 3,90. Agora mais cedo ela estava 3,9014. Então são esses patamares que a gente tem, né? Uma relação aí um pouco estabilizada acima dos 3,9. Eu ia comentar sobre isso também, Rodrigão, sobre a relação de troca boi-milho, né, que tinha, como você disse aí. Deu uma melhorada nesses últimos dias aí, acho que principalmente nas últimas semanas. O boi gordo ainda permanecendo firme, o milho deu uma... Acho que se não fosse o dólar, teria melhorado ainda mais. Se o dólar, a gente teria uma relação de troca talvez um pouco melhor ainda para o boi. Mas acho que é um ponto, né? A gente tá lidando aí com preços do boi gordo que estão melhorando e, consequentemente, consegue um melhor poder de compra. É isso. Mais algum comentário, pessoal? Ou estamos finalizados por essa semana? Acho que é isso, então. Ok. É isso. Show de bola. Valeu, Steph. Valeu, Léo. Valeu, Rodrigo. Valeu, Laura. Até a próxima. Até semana que vem, então.
Valeu, pessoal. Obrigado mais uma Valeu, vez a todo mundo pessoal. que nos Boa escuta. Obrigado a semana. todos. Tchau, Bom tchau. trabalho. Valeu. Boa semana.